Vambora, galera, mais uma vez aqui com vocês no canal do YouTube. Eu quero agradecer primeiramente aí todos vocês que já se inscreveram em nosso espaço, têm compartilhado os nossos vídeos, temos alcançado aí milhares de pessoas e é um prazer. Hoje eu tô aqui com o Eric, parceiraço aqui, uma história incrível, eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai também ajudar muitas pessoas. Negão, muito obrigado aí por abrir espaço em sua agenda, abrir as portas de sua casa aqui. E vamos lá, fala um pouquinho pra gente aí, Eric, como que você descobriu que você estava com câncer, qual tipo de câncer, o que fez você ir ao médico, interaja comigo, com a câmera, jogue duro. Sou um pouco nervoso, né, para isso aí. Não tenho essa habilidade que você tem, mas vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar aqui. Agradecer seu convite, né, pela confiança de poder contribuir de alguma forma para esse canal exemplo, né, bem interessante toda a sua iniciativa de poder ajudar outras pessoas através de outras histórias. Obrigado. E estou aqui para contar mais uma história para vocês. Bom, a história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir de alguma forma para que não fique tão extenso. Mas pode jogar duro. Pessoal, senta aí, aumenta o volume, pega uma aguinha, pipoca e bora. Pega uma água aí e o vamos negócio lá. vai ser bom. Bom, meu diagnóstico ele foi realizado em 2015, mais ou menos 3 anos atrás. Eu estava cursando no meio da minha faculdade, na faculdade de medicina. E, bom, os sintomas iniciais, Isaac, basicamente eram bem escassos, bem escassos. Eu tinha apenas uma dor de garganta, de um lado só da garganta, e foi o motivo pelo qual eu quis buscar alguma resposta, porque normalmente quando você pensa, né, uma infecção bacteriana ou viral de garganta, você pensa em um sintoma mais bilateral, de 2 lados, né, com febre, com outros fatores que contribuem para um diagnóstico infeccioso, né? E eu comecei a perceber que todos os tipos de alimentos, principalmente os mais ácidos, tinham uma dor mais diferente, uma dor mais aguda, uma dor mais lacinante, que inclusive impedia que eu deglutisse alguns alimentos. Fui em vários colegas, né, para tentar algum diagnóstico, mas permeava ali por o processo infeccioso, algumas alterações aftoides, refluxo gastroesofágico, que são diagnósticos plausíveis para esse quadro que eu apresentava. Durante esse período da faculdade, eu estava num estágio de neurocirurgia lá no Hospital Geral do Estado, lá na HGE, em Salvador, e assim, eu era aquele cara que papa cirurgia, velho. Tinha uma cirurgia, eu estava colado. Amava muito a neurocirurgia. Sim. E acompanhava o neurocirurgião, e se tivesse 5, 6 cirurgias no plantão de 24 horas, durando 5, 6 horas cada uma, eu estava lá, e se tivesse mais 10, eu estaria Bisturi lá. já andava molado. Já estava certo. Eu procurava paciente para operar lá no hospital. Sim. E assim, eu era até conhecido, né, reconhecido por essa proatividade, de poder, né, de querer estar sempre presente, exatamente. E durante as cirurgias, cara, eu não conseguia ficar 1 hora em pé. 1 hora e meia, eu já me despia, saía do campo cirúrgico e sentava. Então isso me causou mais estranheza. Sim. Foi quando eu percebi, falei, não, eu tenho que voltar e tenho que rever esses diagnósticos. Cansaço, ficava tonto, não conseguia levantar, as pernas ficavam mais doloridas, um cansaço bem repentino, né? Precoce. Então, isso me angustiava bastante, né? E eu falei, não, preciso investigar alguma coisa, porque normal não é. Quando passou a influenciar na minha vida cotidiana, de fato, eu comecei a procurar outros meios de diagnóstico. E aí foi quando eu fui na clínica lá em Salvador, especializada em otorrinolaringologia, né? E solicitando alguns exames mais apurados, eu fui surpreendido, né, com a possibilidade de haver uma neoplasia, né? Certo. Eles me alentaram, olha, pode haver um quadro neoplásico associado, mas a gente não pode confirmar até realizar uma biópsia, né? Foi feita uma biópsia excisional da minha amígdala, que é um órgão linfóide né, para as pessoas entenderem melhor, aquelas bolinhas que ficam aqui na garganta, né? As amígdalas. São glândulas que são responsáveis pelo sistema imunológico, glândulas linfóides, principalmente. Não tem uma ação específica, conhecido como órgão vestigial, ou seja, ao retirá-las, você não tem nenhuma alteração
orgânica, como apêndice, enfim. Então, mas ela pode manifestar alguma neoplasia, e foi o meu caso. E aí, com o Dr. Roberto Santos, lá em Salvador, ele diagnosticou, a gente fez uma biópsia excisional, e aí depois de 15 dias, no dia 11 de março, eu recebi o resultado da biópsia, estávamos junto com meus pais, né? Já tinha dito para ele a possibilidade de haver uma neoplasia, Sim. e aí foram direto para lá. E juntos, nós quatro, eu, minha irmã, meu pai, minha irmã e minha mãe, sentamos em frente ao médico e recebemos a notícia, né? É um momento Como é que foi lá? difícil, triste, né? Porque assim, você, jovem, né? Nas suas plenas atividades, eu era uma pessoa muito ativa em questões de exercícios físicos, praticava alguns exercícios, atividades físicas, e você se deparar com uma doença, né, tão ainda estigmatizante, né? Sim. Porque assim, Estudante ainda de medicina estudante também, de né? Tem toda essa medicina, questão. uma curiosidade, eu tive aula de linfoma uma semana antes do meu Sim. diagnóstico. Estava na matéria na Sim. disciplina de hematologia e tive toda a aula. Então, por mais que eu soubesse, né, sobre prognóstico, sobre tratamento, sobre formas de diagnóstico, sobre efeitos colaterais de medicações, mas assim, quando você é médico, né, você é da área de Sim. saúde, você, além de tudo, você é um ser humano. Então, Sim. você vai, né? Ninguém está 100% Ninguém está preparado, 100% né, velho? preparado. Sempre o bug, né? Exatamente. Por ser um paciente jovem e tal. E aí eu recebi aquela notícia, para mim foi uma surpresa muito grande, né? Na verdade, na biópsia veio a possibilidade de ser um linfoma ou ser um carcinoma de nasofaringe. Não veio algo específico, mais Sim. contundente, né? Vieram sugestões, né, de diagnóstico. Essa dualidade ficou durante pelo menos 15 dias. Aí eu tive que, em posse dessa biópsia, enviar esse resultado, essa lâmina para São Paulo, para daí eles Aguardar. conseguirem, exatamente, conseguirem esse diagnóstico mais definitivo. E nesse intervalo aí, nesse processo, como é que ficou? Você teve que trancar a faculdade? Como é que ficou a cabeça nesse período? Isso. Enquanto eu não iniciava o tratamento, a quimioterapia, eu precisava saber qual seria o meu futuro, né? Por quê? Porque se fosse o linfoma, eu seria submetido à quimioterapia e radioterapia, e se o diagnóstico fosse de carcinoma invasivo de nasofaringe, eu iria me submeter a um processo cirúrgico, a uma quimioterapia e a uma radioterapia, né? Processo cirúrgico esse que era um processo amplo, em que a minha fonação, a minha deglutição, tudo seria afetado, né? Então a qualidade de vida seria bem menor. Certo. Então, dos males apresentados ali, eu ainda tinha que torcer para que fosse linfoma, né? Para que o tratamento fosse menor, menos exaustivo e com menos complicações. E aí enviei a minha lâmina para São Paulo e aí veio como linfoma. O linfoma ele tem vários subtipos, né? Subtipo B, subtipo T. Nos B ainda tem vários outros subtipos, cerca de 20 subtipos ainda, com tratamentos específicos diferentes entre eles. E mesmo depois do linfoma, ainda veio uma nova dúvida, se era o linfoma difuso de células B, para quem está acompanhando e não conhece, foi o mesmo que Dilma teve, o mesmo que Edson Celulari teve, ou se era um linfoma de Burkitt. O linfoma de Burkitt é um subtipo, é o mais agressivo que existe. Para vocês terem ideia, eles dobram de tamanho em cerca de 7 dias. Então, assim, é uma reprodução anormal, né? Muito rápida, muito mais acelerada Tem do que que agir qualquer bem outro mais tipo. rápido, né? Exatamente. Então, uma nova dicotomia aí de diagnósticos, né? Se era um Burkitt, se era... Aí eu reenvio uma lâmina para outro laboratório para ver qual era o subtipo específico para iniciar meu tratamento, né? Sim. E aí veio o linfoma difuso de células B, e posse desse diagnóstico, iniciar o tratamento. E, Eric, é importante falar, porque muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico, ou ainda estão nessa luta, ficam meio que desesperançosas, aí tem várias burocracias, às vezes na sua cidade não existe ainda um laboratório específico, tem que encaminhar para outra cidade, e esse processo é angustiante, né? Então, é bom entender também que faz parte, e esse processo aí você precisa estar cercado de pessoas
com a própria equipe médica, aconselhando, acalmando, porque senão a pessoa entra em parafuso mesmo, né, velho? Exatamente. Eu costumo estratificar, né, o câncer de uma forma Sim. geral, porque o câncer ele é algo democrático, né? Aham. Ele não escolhe quem é Raça. bonito, quem é feio, quem é negro, quem é branco, quem é rico, quem é pobre. E assim, eu costumo estratificar todo o tratamento, é toda uma trajetória, Uma né? jornada, Uma né? jornada. Então, assim, as pessoas pensam que teve um diagnóstico, vamos tratar. Não, existe muito além disso. Existe todo um caminho a ser percorrido entre o diagnóstico e o tratamento definitivo, e a cura, né? A Sim, remissão sim. daquele linfoma, ou melhor, daquela neoplasia. Então, assim, a primeira coisa, eu acho que o primeiro passo mesmo, né, dessa estratificação, e o mais importante, para mim o tratamento inicia aí. Para mim o tratamento mais eficaz, mais acurado está aí. Primeiro você precisa aceitar, é o primeiro processo de aceitação. Sim. Você tem que internalizar que você tem um problema, né? Olha, estou diante de tal situação, Situação, né? estou diante de tal situação. Vai ser bom? Não vai ser bom? O prognóstico é ruim? As chances são poucas? As chances são muitas? Né? Então, você tem que olhar para você, né? Internalizar que você tem aquele problema, aceitar. Tem que aceitar. É. Não adianta, não adianta. Por quê? Por que eu falo que é o mais importante? Porque se você se negar, se você se automutilar, né? E falar que não dá, não vou conseguir, não vai dar certo, já está muito avançado, não está, esse câncer é muito agressivo, tal pessoa, porque sempre você tem alguém, né, que Comparado e tal, né? comparação, todo mundo, um amigo É, meu, um não tio é. meu, então assim, a primeira coisa que você tem que saber, tem que fazer, é aceitar, É internalizar lógico aquilo, velho. que cada um tem um tempo de aceitação, Claro, mas respeitando quanto isso. mais rápido você entender isso, né? Mais Exatamente. rápido a gente vai agir, vai buscar o próximo passo, né? Exatamente. São diferentes reações que Sim, você tem sim. frente a uma notícia, né? Isso é do ser humano mesmo. Mas você não pode jamais deixar, seja tardiamente ou mais precocemente, jamais deixar de aceitar, internalizar que você tem aquele problema. Esse é o passo mais importante. Os Sim, passos restantes são passos que você vai conseguir ultrapassar, sim. certo? O segundo passo é o passo de fato, né? Tratamento, né? O que que a gente tem Tratamento. para fazer? Exatamente. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né, traz uma morbidade para o paciente, ou seja, traz uma diminuição da qualidade de vida Sim, sim. importante, né? Momentânea também, entender que é isso, né? Exatamente, exatamente. Você tem alterações temporárias, né, efeitos colaterais de medicamento, pós-operatório de algum procedimento cirúrgico, você precisa ter força, né? Sim. Você precisa ter força para isso. E assim, o componente principal desse segundo passo é a família, né? Então, assim, como eu disse para você, no momento do meu diagnóstico, meus pais estavam presentes, a minha irmã estava presente. Depois do diagnóstico, a gente chorou muito, foi muito comotivo, Sim, porque sim. foi pego de surpresa, né? Com certeza. Mas a palavra de ordem na nossa conversa, né, com os meus pais, depois de realizar uma oração, Sim. dizer que a gente está junto, né? Tudo que precisar, a família tem que estar presente, seja de questões financeiras, né? Que Sim, às envolve vezes muita envolve muita coisa. coisa, burocráticas, Sim. como emocional, de Um ajudar o outro força, de mesmo, estar né? sempre presente. Eu tive complicações da quimioterapia, tive duas complicações de neutropenia febril, né? Que é quando sua imunidade abaixa muito e aí tem mais propensão, você fica mais vulnerável a processos infecciosos, tive processo de Sim, internamento e minha família sempre presente, sempre sim. presente. Então, você ter um porto seguro, né, ter uma ajuda, né, ter um apoio, isso é de fundamental importância. É o principal componente desse segundo passo do Isso. tratamento em si. E isso faz parte dessa aceitação, né? Você olhar e falar, eu preciso de ajuda. Não adianta, Exatamente. porque sozinho realmente Exatamente. a gente não Egoísmo, vai, não, velho. Não de vai. jeito nenhum. E como é que foi essa quimioterapia lá? Você ia para a clínica, você conseguia ir para a faculdade, realizar suas atividades? Como é que foi? Isso. Bom, então eu estava no meio da minha faculdade, né? E aí tive o diagnóstico. Meu tratamento foram 8 sessões de quimioterapia, espaçadas entre elas de 20 dias. Então, a cada Certo. 20 dias eu ia na clínica, lá em Salvador, e tomava medicação. Aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Alex, Pimenta, que me acompanhou durante esse tempo.
Pode falar da clínica? Pode, show de bola. Clínica Amo, lá no Rio Vermelho, em Salvador. Pronto. A gente pega muita amizade, a gente conhece Sim. muitas histórias durante todo o meu período de quimioterapia. A gente faz muitas amizades. A gente Tem males que vem pra mim a hora, né? Exatamente. Dia 11 de março, foi o dia do meu diagnóstico, é meu segundo aniversário. Sim, eu comemoro né? também. 30 de junho com bolo lá em casa. Então a gente sempre tem uma nova data, um novo Sim. motivo para comemorar, um novo motivo para recomeçar, para restabelecer as nossas ideias, Sim, né? sim. De visão de mundo, enfim. Então o meu tratamento, ele no dia da minha consulta com o hematologista, ele falou: olha, a gente vai começar a quimioterapia agora e você pode fazer a quimioterapia e depois ir para o shopping, depois ir para a praia, não tem problema. Mas, assim, dificilmente vai acontecer, porque os efeitos colaterais das medicações são bem potentes. Então, eu tinha quimioterapia e aí ficava uns 15 dias, mais ou menos, como se eu tivesse dengue. Baqueado, né? Baqueado. O corpo não sentia nada, moleza no corpo, vômitos, todos esses efeitos colaterais, eu não conseguia sentir o cheiro de nada. Então, eu emagreci muito, emagreci 12 quilos, não tinha nenhuma questão de afetividade. Então, minha própria mãe, ela entrava no quarto, colocava comida e saía rápido, porque eu não queria ver pessoas, não queria ver ninguém. Apatia, né? Essa aversão social, muito importante. E assim, mas eu sabia, né? Eu tinha dentro de mim que aquilo era algo momentâneo. Eu sabia que era o efeito da medicação. Minha mãe sabia, meus pais sabiam, né? Então eles respeitavam muito esse momento que eu estava passando e eu também me respeitava. Eu sabia que não era assim. Sim. Eu nunca fui disso, né? Eu sempre fui um cara muito alegre, muito extrovertido, na família, com os amigos. Então eu sabia que aquilo não fazia parte de mim. É uma coisa momentânea, é um caminho que eu tenho a seguir. Então, assim, como eu falei, constantemente, né? O primeiro passo é a aceitação, mas a aceitação ela é constante. Sim. Não é só aquele momento, porque você vai passar por muitas coisas. E tudo novidade, né? Tudo então novidade, você faz a exatamente. medicação e esperava a reação para ver como seria. Exatamente. Então, tive todos os efeitos colaterais, queda de cabelo. E para você, como é que foi essa questão? Eu lembro que o meu cabelo começou a cair, eu chorei muito, velho. A gente é vaidoso, o cara hoje nem parece. O cara vaidoso. E ali foi um vaidoso, baque, né? Para você, como é que foi essa questão toda? Você olhar no espelho ali e tal. Eu aceitei bem. Eu era muito tranquilo durante todo o meu tratamento, muito tranquilo mesmo, apesar das diversidades. Lógico, né? Poxa, você perde a barba, perde o cabelo, perde pelo do corpo todo, emagrece. A então, aparência assim, muda a de aparência vez, né? muda. Ela torna-se apática mesmo. Sim. Tem toda a diminuição de células, você fica mais branquinho, mais anêmico, né? Mais para baixo, pálido. São coisas da químio mesmo. Mas eu internalizei muito. Tive o apoio também, não poderia deixar de falar aqui, dos meus amigos da faculdade. Pronto, essa galera top aí. A galera toda, meus pombos lá, a galera, medonhas e tal. A galera me ajudou muito nesse aspecto de força mesmo, de ajuda. Juntaram cerca de 50, 40 meninos lá da faculdade, e todos se juntaram e rasparam a cabeça. Coloca a foto aí, coloca a foto aí para registrar essa galera. A foto aí, só a galera boa. E aí, eles me ajudaram muito nisso, então você acaba se fortalecendo. Você começa a perceber, quando você perpassa por esse tipo de situação, que mínimas atitudes, né? Mínimas demonstrações de afeto e de carinho, isso te eleva muito. Então eu me sentia muito amado quando eles faziam isso, toda demonstração de afeto. Eu tive a sorte, cara, de, por estar numa faculdade pública, eu tive uma greve. Olha, rapaz. Eu não jamais... Bendita greve. Exatamente. Hoje eu agradeço por essa greve, porque eu pude fazer meu tratamento. Foi uma greve bem prolongada, cerca de 4 meses. Fala a verdade, você falou pro governador para parar, como é que foi esse negócio? Meu amigo, senão me ajuda a formar, né? E aí, eu não tive prejuízo nenhum quanto à faculdade. Então, no período que estava tendo a greve, eu estava restabelecendo minha saúde através da quimioterapia. Então, não tive nenhum prejuízo acadêmico. Certo. Então, esse período de tratamento, nesse aspecto de prejuízo, não tive. Ô, Eric, e com relação à fertilidade também, né? Muito jovem, a gente sabe que a quimioterapia traz alguns efeitos. Eu congelei sêmen por própria orientação médica.
nem todos conseguem agir rapidamente também. No seu caso, como é que foi essa questão? Em algumas neoplasias especificamente, quando você tem ou vai ser submetido a uma radioterapia, ou em que os componentes das medicações da quimioterapia, eles atuam diretamente na questão hormonal, você tem a indicação de preservar o sêmen, né? Já que você pode ter prejuízo a longo prazo, Certo. tá? De malformações, de ausência mesmo de espermatozoides suficientes para a ovulação e uma possível gestação posterior. Mas no meu caso, eu não necessitei de realizar nenhuma no meu caso, eu não precisei estocar o sêmen, né? Dada a não necessidade de estocar, porque as medicações que eu usava, que era administrada em mim, não tinha nenhum efeito tóxico Entendi. para as gônadas. Né? Perfeito. E hoje, como é que está assim, seu tratamento? Já encerrou? Depois de quanto tempo que você recebeu a alta ali? Conta pra gente. Pronto. E agora é a terceira fase. Né? A terceira fase é a fase de manutenção. Né? A fase pós-tratamento, em que você mantém o acompanhamento médico regular, né? Cada vez mais frequentes, né? No início, logo após o tratamento, e depois vai sendo mais espaçado. Então, eu comecei a fazer consultas regulares com o hematologista 3 em 3 meses, depois fui passando para 6 em 6 meses, de ano em ano, e hoje, após 4 anos e um mês de diagnóstico, né, e 3 anos e meio, mais ou menos, de término do tratamento, hoje eu faço acompanhamento anual. Sim. Todo ano eu vou lá para fazer um check-up, tá tudo ok? levo alguns exames e aí reencontro no médico lá que eu faço acompanhamento. E depois, né, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais prolongada, né, as frequências de consultas. Perfeito. E a faculdade voltou, formou, a greve acabou, como é que foi? Pronto, hoje estou formado já, Sim. Graças a Deus. Posso hoje, né, diante da minha prática médica, poder visualizar, né, poder passar pelos dois lados, né? Com certeza. Afinal de contas, eu fui paciente durante um bom tempo, continuo sendo paciente, Sim. né? Conseguir retirar da mente, né, que o médico ele é algo, né, não está passível, né, de qualquer tipo de enfermidade. Sim. Isso a gente não consigo conceber isso. Então, assim, hoje consigo, graças a Deus, né, praticar a minha medicina, aquilo que eu aprendi durante a faculdade e melhorar, né, a minha relação médico-paciente com outros pacientes de uma forma cada vez mais otimizada. Afinal de contas, já fui paciente um dia. Então, assim, tudo que eu pude explicitar aqui para vocês foi uma contribuição. Né? Hoje eu olho para trás, posso olhar para trás. Por quê? Porque antes eu aceitei, antes eu passei pelo tratamento, hoje estou numa fase de manutenção, né, Sim. dessa trajetória, e hoje eu posso contemplar, né, por tudo que eu passei para trás, né, eu pude olhar, perceber tudo que eu passei, né, tudo que eu consegui conquistar, né, em termos de caráter, né, de forma de lidar com as pessoas, forma de ver o mundo. Não tem como vocês se submeter a esse tipo de situação, de tratamento, né, de diagnóstico, de incertezas, né, Sim. e não conseguir trazer bons frutos para você. Com Né? certeza. Você tem que trazer lição. De uma não tem forma como ou de sair outra, do mesmo jeito, né? não tem como. E eu tento ao máximo utilizar isso na minha prática médica. Maravilha. Entendeu? Então, me sinto feliz hoje, né, de poder praticar, de poder ter tido exemplos também, né, de colegas, né, hoje colegas que foram exemplos para mim durante todo o meu tratamento, professores, mestres, né, que me ajudaram bastante durante todo esse período. Então, assim, a vida é uma constante evolução, né? De hoje em diante, não quer dizer que eu já tá encerrei, isento, né? já encerrei a possibilidade de crescimento. Não, sempre aberto a novas experiências, né?
Se for para ser, a gente enfrenta de novo, tomara que não. Sim, com mas certeza. não tem problema também, né? A gente tem que enfrentar, a gente é ser humano e outra. A gente não sabe a capacidade que a gente tem de superar, de enfrentar uma situação de forma mais Desafiadora, né? desafiadora, exatamente. Então, assim, às vezes eu olho para trás e falo, cara, como é que eu consegui passar por tudo isso, né? Diante de todas as dificuldades, questões burocráticas, financeiras que sempre aparecem. Então, assim, para quem acredita em Deus, para quem não acredita, naquilo que você acredita, então deposite sua fé, deposite sua confiança naquilo que você acha, né, que vai trazer para você um benefício. Eu, como acredito muito em Deus, então eu depositei toda a minha fé, toda a minha confiança em Deus e criei que aquilo poderia dar certo de alguma forma. E assim foi. Maravilha. Graças a Deus. E se você tiver que deixar os seus agradecimentos aí para sua família, que estiveram lá na luta junto contigo, esse é o momento, olha para a câmera aí. Mais 20 minutos agora de agradecimento. Velho, primeiro agradecer a você, né, pela oportunidade, por esse canal maravilhoso que você tem, essa ferramenta que você disponibiliza para ajudar outras pessoas. Eu olhava, né, durante o meu tratamento, eu via muitos vídeos, né, a gente vai procurar de alguma forma, né, se entreter, né, saber mais de pessoas que passaram por situações semelhantes ou até piores. Sim. E é sempre importante a gente ver, né, em outras pessoas, né, observar, né, vislumbrar em outra pessoa, em outro momento que outras pessoas passaram, você vislumbrar uma esperança, né, com certeza, né, com certeza, que possa melhorar a sua caminhada frente à cura, né, que é aquilo que você quer, obviamente. Sim. Então, eu quero agradecer também aos meus pais, né, minha família, né, meu Porto Seguro, as pessoas que me ajudaram, estiveram, estão e estarão sempre em todos os momentos junto comigo. Meus amigos, né, de Salvador, daqui de Conquista, todos que ficaram mais feinhos, né, abraçaram a causa aí, rasparam a cabeça, mas em prol de uma causa né, nobre, né? Sim, sim. Meu muito obrigado a todos vocês, aos meus mestres, meus professores, todo mundo que de alguma forma, direta ou indiretamente, me ajudaram, né, nessa caminhada. Dizer a você que está assistindo o vídeo, que de alguma forma está triste ou está, né, naquela fase que a gente tem de tratamento, é normal, acontece isso, né? Você diminui mais a sua fé, não crê mais na possibilidade de uma cura, né? Mas temos exemplos, né? Somos exemplos com certeza, né, Isaac? Com certeza, de que tudo pode melhorar e vai melhorar, né? Se Deus assim permitir. Mas deposite a sua fé em algo que você crê, né? E siga em frente, jamais desista. Se as portas fecham de um lado, se tem um diagnóstico que os médicos falam que, né? A gente costuma muito ouvir isso, né? O médico me desenganou, o médico falou. A medicina ela é limitada, né? Muito limitada. Com certeza. Né? Apesar dos avanços da parte oncológica, né? Que vieram para somar, muito interessante, muito importante mesmo. Porque antigamente o câncer era um atestado de óbito, praticamente, né? Hoje, você tinha graças a Deus, já está mais... Né? Hoje você tem um avanço importante, tanto de diagnóstico precoce, quanto, consequentemente, um tratamento mais eficaz. Então, as ferramentas estão aí para te ajudar, né? Por mais que médicos, colegas dizem que não tem mais jeito, mas a gente sabe que só Deus a última palavra, né? Exatamente, tem a capacidade de definir mesmo a nossa... Sabemos que somos finitos, né? Não vivemos para sempre, mas no momento só Ele quem define. Então, enquanto tiver forças, siga em frente, não desista jamais, busque, né, alternativas, por mais que seja a mínima possível. A gente só tem essa possibilidade aqui de tratamento, por mais impossível ou difícil que isso seja ou pareça ser, em frente. Vá em frente, jamais desista, né, porque só Deus tem a capacidade de definir a nossa finitude. Né? Com certeza. Então, Eric, muito obrigado, negão. Valeu, por abrir mão aí do seu tempo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com mais pessoas, deixa a sua história, algum comentário também. Fala aí, negão, você falou o quê? Sempre tive o sonho de um dia eu vou criar um canal. A hora é essa. Arrasta pra cima. Se inscreva no canal, deu like. Fica a dica aí, dê o like, se inscreva no canal e até o próximo. Vambora, tamo junto. Valeu, galera.